Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos mais uma vez felizes em Seu nome, Pai, vos agradecendo pela vida. Em Seu nome, querido Mestre, vos agradecendo por estar sempre, sempre conosco. E juntos, mais uma vez, com saúde, por vossa graça, queremos agradecer a oportunidade de juntos aprendermos com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E assim também nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. E assim seja, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, queridos amigos, bem-vindos. Bem-vindos, então, claro, todos vocês que estão conosco, vocês que já deixaram aqui seu boa noite. Boa noite da Judélia Lima, do Eliseu Gasparino, do Recife. Um feliz aniversariante, né, Eliseu? Aquele abraço para você aí de todos nós, aproveitando bem o seu dia, com muitas bênçãos, e grato sempre pela sua participação. Tem que estar aqui com muita frequência, sempre aqui conosco. Um grande abraço a todos nós, viu? Também a Bárbara Santana Neri conosco, do Boa Noite da Ivana Santa Rosa, Carlos Santana, nosso prezado Barros Maurício, Denise Holland também,
sempre conosco, deixando o seu boa noite, né? Bruna Tubarão chegando, nosso boa noite também, a Sandra Camargo, um abraço para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, afinal de contas é segunda-feira. E um dia onde começamos a semana, né? Temos muitos dias aí pela frente, mas vamos enfrentá-lo com muita força, muito carinho e, acima de tudo, muito amor para que os dias não fiquem pesados, né, Leni? Nosso abraço para Leni Souza, Sandra Oliveira Vita também. E abrindo o nosso encontro, recebo um abraço fraternal meu, da Célia, que aqui está, encorujada por causa do frio, mas está aqui também, né? O amantinho em cima das pernas, em cima dos braços, está ali, encorujado. Então, agradecendo a todos vocês, vamos iniciando o nosso encontro desta segunda-feira. Temos no Evangelho, hoje, causas anteriores das aflições. Estamos vendo o capítulo Bem-aventurados os aflitos, então falamos de aflições. Na sexta-feira falamos das causas atuais das aflições e agora vamos falar das causas anteriores da aflição, que é então o tema de nós hoje. E na sequência, Joana de Ângeles vem falar para nós sobre injúrias e violências. Pois é, injúria, quanta maldade, né, falsidade e tal, e violência. Então, também conosco, Joana de Ângeles, daqui a pouquinho. Então, nosso abraço aí também para Maria Helena Lima, chegando aí conosco, boa noite. E, claro, sempre uma ótima semana para todos nós, com muita alegria, como precisa ser, né? Vamos então começar? Vamos ver o que o Evangelho nos traz e fala sobre nossas aflições, sobre causas, por que sofremos, quais as razões, e traz para nós hoje causas anteriores, ou seja, aquela que está no nosso passado espiritual, não no nosso momento presente, como nós já falamos na sexta-feira. Se a gente sempre for dar uma olhadinha, né, nas nossas dificuldades atuais, vamos ver sempre nosso dedinho lá atrás, né, fazendo parte da causa dos problemas. E hoje vamos ver as causas anteriores e outras encarnações, o que nos traz então o Evangelho. Nossa boa noite aí, já também para Verinha Fernandes, grande abraço aí para você, para toda a criançada, né, Verinha? Filhos nunca deixam de ser crianças, né? Então vamos tocando o nosso barco e vamos ver as causas anteriores das aflições. E diz o Evangelho: mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingir como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, em seguida as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram nos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, idiotia, etc., que nós bem conhecemos. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pode ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde explicar e nem justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte
estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma outra punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos em uma outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está na expiação do seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Está aí o item 6, né? Tem mais pela frente, mas já deu para nós termos uma noção muito grande do que trata o Evangelho hoje quando fala sobre causas anteriores da nossa aflição. Uma aguinha, né, para retemperar. E nós falamos, né, conversamos sobre causas atuais, sexta-feira, e vimos que podemos distinguir muitas das nossas dificuldades, podemos distinguir, claro, por aquilo que nós fizemos. Ou às vezes no mesmo dia, né? Ou às vezes dia anterior, semana, mês, ano, décadas talvez, né? Quando tomamos uma decisão que acabou se tornando indigesta, vamos assim dizer. E é algo que nós podemos tentar remediar. É algo que nós podemos tentar acertar, se erramos ainda nesta encarnação, e o benefício será todo nosso dentro dessa tentativa, e muito melhor ainda se conseguirmos nos redimir. Mas agora nós vimos aí, pelo que o Evangelho nos trouxe, que muitas são as coisas pelas quais pode-se questionar a justiça, a sabedoria, a providência de Deus. Como se pudéssemos questionar algo de Deus dentro do nosso miserável e raro e pouquíssimo conhecimento das coisas que gerem o cosmos. Não tem nem como. Estamos ainda começando a nossa caminhada. Mas uma coisa ali é colocada para nós, sobre a nossa questão da lógica, de como nós encaramos aquilo que nos acontece, e às vezes não só conosco, mas com aqueles que estão ao nosso lado, com aqueles que conhecemos, e às vezes também aquilo que a mídia nos traz. E foram citadas várias e várias situações aqui no Evangelho hoje. E, em resumo, vamos dizer, essas ocorrências que foram citadas, dá margem a questionar, mas por que acontece isso? O que ele fez? Isso principalmente se levarmos claro em consideração a questão de que, por aqueles que consideram que nós temos apenas uma vida. Claro, nós aqui encarnados é essa vida que nós temos no conhecimento, não tenha dúvida. Mas a questão é do Espírito que nos anima, do Espírito que está em nós, do Espírito que dita nosso comportamento, nossa maneira de ser, nosso caráter, nossa personalidade, nossas reações, enfim,
tudo aquilo que nós expomos, né? Tudo aquilo que nós somos. Esse espírito, então, se fosse criado uma única vez, seria realmente difícil, né? Para uma única vida aqui, é criado, vem, habita esse corpo das pessoas, a pessoa morre, vai, aí vai para um lugar ou vai para o outro, lá não sai nunca mais, se fez coisa boa, se não fez. Mas mesmo dentro dessa teoria, e esses que nada fizeram, né? Aqueles que morrem em tenra idade, jovens, crianças, às vezes muitos de acidentes, e mesmo essas questões de aborto, etc. e tal, que gera tanta discussão, né? Que oportunidades foram dadas a eles dentro dessa única vida de realizar algo que o identificasse, que selecionasse, vamos dizer, nesses termos, a sua alma a ir para um lugar bom ou ficar penando pela eternidade em um lugar ruim. Fosse uma única vida. Né? E, claro, contestar a sabedoria e a justiça de Deus, por esse aspecto. Mas nós sabemos, e toda a espiritualidade nos traz, o Evangelho claramente nos fala, a questão da reencarnação. E comentamos, né, junto com vocês, dessa questão de reencarnação na sexta-feira, quando nós falamos sobre isso. Nós falamos, claro, sobre as nossas responsabilidades. Então, se nós sabemos que passamos já por muitas e muitas encarnações dentro da própria história humana, porque na realidade fomos nós mesmos que fizemos a história humana. Nós estamos aqui há quanto tempo? Ninguém sabe. Milênios, talvez, muitos e muitos milhares de anos, não sabemos se aqui chegamos de outro lugar ou se fomos criados aqui. Afinal, o planeta tem 4 bilhões de anos. E esse tempo todo que tivemos encarnados, nós fizemos a história, todos nós. Não vamos cair no erro de dizer que a humanidade fez, porque eu estou encarnado hoje, não participei de nada daquilo. É um erro muito grande. Porque se nós aceitamos a reencarnação, nós passamos por tudo aquilo que a humanidade fez, ou que nós fizemos. Tantos erros, né? E se a gente pegar a história, como ela é contada, e é sempre contada pelos homens, óbvio, nós vamos ver quantas barbaridades acabam acontecendo, isso que a história relata. Mas imaginem ainda aquilo que a história não relatou, as dificuldades, né, imensas que tínhamos de sobrevivência. Saímos das cavernas, imagine a violência toda que durante muito tempo ainda persistiu. E persiste até hoje. Até hoje se mata. Né? Nas épocas antigas, muitas vezes, se matava por uma questão ali de sobrevivência, mas hoje não. Hoje, quando se mata, existem outras razões que a razão e lógica em si não justifica. Apenas na mente daquele que assim o faz. Né? Mas também todas essas barbaridades legais, de leis, de não sei o que a gente bem sabe. Então, quem passou incólume por tantas encarnações anteriores? De todos nós que estamos aqui, habitamos esse planeta há tanto tempo, nós trazemos, né, no nosso histórico espiritual, muitas coisas erradas. Cometemos crimes hediondos da nossa caminhada. Podemos ter certeza disso. Se fomos pobres, muito mais. Se fomos ali remediados também. Se fomos ricos, poderosos, muito mais do que o pobre que ele vivia. Por quê? Porque para sustentar a riqueza, quando esse passar desses milênios todos da história da humanidade, coisas bárbaras foram feitas. Foram, e nós sabemos disso. Então, nós temos muita coisa ainda a resgatar dentro de nós. Por isso que ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. Ainda estamos aqui espiando, ainda estamos aqui remindo nossos erros, passando por dificuldades. Todo e qualquer nascimento que existe, todos que são gerados por seus pais como eu, como vocês, com vocês que geraram filhos, como seus pais, nossos pais que nos geraram, trazemos dentro de nós imperfeições muito grandes, mas que não tem como também nós resgatarmos em uma única encarnação
Até porque muitas vezes não conseguimos resgatar nada, porque a gente se deslumbra quando vem aqui nesse mundo material. E cada vez parece que o pessoal se deslumbra mais, né? Dentro de querer aparecer, aquelas coisas todas. Mas enfim, temos muito ainda a acertar. Não tenhamos disso a mínima dúvida. Temos muitas vezes ainda para ir e vir, sem contar que a competição para vir é muito grande. Porque nós temos, segundo dados, aí, cerca de 30 bilhões de espíritos esperando chegar aqui. Tirando aqueles que não querem vir, tudo bem, mas que querem estar aqui, encarnar. E encarnados nós temos 9 bilhões. E dentro desses 9 bilhões que existem hoje, temos uma faixa muito grande de idosos que não reproduzem mais. Temos uma faixa muito grande de jovens que estão esperando sua maturação. Então, quer dizer, a população fértil, cada momento, ela está dentro de uma determinada faixa. Então não são exatamente a quantidade de 9 bilhões, já tem 9 que vão... Não é assim também. Então a competição é muito grande, exatamente por isso devemos procurar, dentro de tudo aquilo que nos acontece, procurar superar, procurar entender, procurar auxiliar aqueles que mais precisam, para aproveitar os momentos que nós estamos aqui. Senão, como é que vai ser? Quantas vezes vão mais voltar? E no andar da caminhada, como se dizia, né? No andar da carruagem, a realidade é que estamos vivendo momentos difíceis, estamos. Qual é a projeção para os próximos momentos? A questão ambiental, que é a questão que tantos falam, tantos negam, falam que não tem problema nenhum. E como não tem problema nenhum, vão desmatando, vão cavando cada vez mais, vão, usando os recursos da terra. Então nossas encarnações daqui para frente tendem a ser também complicadas, e ainda por essa questão climática, geográfica. Então precisamos sim aproveitar cada instante. A gente gosta de oba-oba, de se divertir, claro, etc. Mas é preciso estar atento e muito atento àqueles também que nos cercam. Porque não é só superar nossas doenças, mas auxiliar aqueles que estão conosco também faz parte. Porque é pela caridade, pelo amor que nós vamos resgatando nossos erros e diminuindo as oportunidades que precisamos ter de voltar. Então é uma consciência que precisamos despertar, é uma consciência que precisamos trabalhar, procurar vivenciar. Porque o Evangelho de hoje é muito claro nesse sentido. Todos nós que encarnamos estamos aqui para cumprir determinados compromissos de evolução espiritual. Estamos tendo que aproveitar esses momentos em que, por enquanto, aqui estamos. Difícil? Mas não tem outro jeito. É aceitar, é resignar com esse momento em que nós estamos e procurarmos fazendo o melhor. É isso, E o Evangelho de hoje é bastante claro aí com relação a isso, tá bom? Vamos cumprimentando também aqui Cacilda Cassiano, boa noite, nosso querido José Abirajara Gonçalves da Silva, passando frio danado lá no sul, né, meu caro? Também cumprimentando a Sônia Martins, cumprimentando aqui a Sandra Oliveira Vita, que aqui nos faz uma comunicação. Amigos, quero aqui compartilhar da minha alegria pela notícia recebida. Meu irmão Gilberto teve resultados dos exames negativos para câncer. Que bênção, né, Sandra? Que alegria para todos vocês depois de momentos de grande expectativa, né? Graças a Deus, obrigado pelas orações, mas tem que agradecer nada. Tem que agradecer também a boa disposição aí do seu irmão, porque grande parte das curas depende de nós. Como que nós encaramos nosso problema de origem física, porque é aquele controle cerebral que ajuda, nossa recuperação. E a oração é feita por todos nós, de uma maneira, vamos dizer assim, de coração. Não tem outra maneira de dizer que a oração é feita mesmo de coração. E agradecer, sem dúvida, sempre as bênçãos do nosso querido Pai, o apoio do nosso querido Mestre Jesus e também a ação dos nossos irmãos espirituais no fortalecimento. Então, que permaneça, continue assim, firme e forte, tá bom? Mande a ele nosso abraço para todos vocês também. Nosso abraço, persistindo, orando
e que se recupere o mais rápido possível, tá bom? Grande abraço aí para vocês. Também o Juliano Oliveira, também conosco, um grande abraço, que Deus abençoe. E olha, meus queridos amigos, nós temos então agora Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles vai falar sobre algo que também dificulta a nossa caminhada, né? E também é um fator para todos nós de desequilíbrio e que, né, causa muita dificuldade. Injúrias e violências. E é um dos grandes sintomas do mundo atual. Então as pessoas, de uma maneira geral, elas se isolam dentro de casa, põem cerca elétrica, põem arame, e põem alarme, e sai de casa só quando necessário. As crianças, então, grande parte nem se fala. Então é aquele medo da violência que existe, infelizmente, ainda dentro do nosso meio, desse mundo de provas e expiações. Mas vamos ver o que ela nos fala? Vamos ver. Vamos lá, subindo aqui. Embora nascida das fontes infelizes da inveja, sem qualquer apoio da verdade, a injúria, a semelhança de ácido cruel atirado à honra, logra produzir dores e amarguras. É verdade. Quando não consegue destruir quem lhe padece a invasão indébita, faz-se acompanhar da violência, armando-se de agressividade e atrevimento com que se pensa vencer aqueles a quem persegue. A injúria e a violência são as armas dos moralmente fracos. Porque lhes escasseiam os altos valores que guindam ao progresso e que dão harmonia interior, mais facilmente se deixam temer, porque se consideram incapazes de ser amados, arremessando seus dardos venenosos em todas as direções e entregando-se à batalha inglória de destruir, por falta de coragem, como de recurso moral para edificar. Campeiam em falso triunfo, investindo contra os legítimos patrimônios, sem lograrem, porém, a meta, já que mais ressaltam o que mais combatem. De suas agressões padecem todos os homens, particularmente os heróis, os lidadores da verdade, os construtores dos ideais de enobrecimento, os que lutam com alma e coração. Pessoa alguma lhes escapa a insidiosa influência e ao seu mágico toque que funciona como avaliação de qualidades reais. Antídotos eficazes, a brandura e a pacificação. A brandura é o algodão que silencia a injúria, amortecendo-lhe as flechadas e as fazendo morrer, enquanto a pacificação emudece a gritaria da estúrdia agressividade. A brandura e a paz se munem de prece e paciência, assim logrando o cometimento da felicidade dos que as vivem. Pois é essa questão, né, das injúrias, das violências, das invenções, das mentiras, das falácias, né? Hoje em dia tão famosa fake news que tem aos montes por aí, também agora com o advento da IA, né, da inteligência artificial, criam personagens para dar voz àquilo que não falam a cara lavada, como se diz. Não colocam ali a sua face bonita para falar aquilo que querem falar. E aí criam, né, e falam o que quiserem falar, e aí vão atingindo as pessoas. A injúria e a violência é um fato existente muito comum nos dias de hoje, que graçam, infelizmente, estão aí, né, nas redes sociais, principalmente, que é aquilo que todo mundo corre lá para ver, a parte lá no Instagram, no Facebook, no X, o X, né? Então, precisamos estar atentos a isso e evitar participarmos dessas soluções que eles acham que assim seja. Principalmente aquilo que não chega ao ouvido e que nós sabemos que
é um caminho para prejudicar os outros, nós devemos segurar conosco. Que vantagem para nós, espiritual principalmente, que é o que mais nos interessa, nós vamos ter de ficar levando comentário, fofoca, desajuste, mentiras, injúrias, fake news de um para outro, que passa para outro, passa para outro. Nós já falamos sobre isso sexta-feira, quando falamos das causas atuais de nossas aflições. E uma delas é essa. Darmos garida e aquilo que chega para nós, corremos para falar para os outros, e nem nos preocupamos em saber, na grande verdade, se é verdade. E aí vamos estar sendo vetores, feitos pernilongos da dengue, levando o mal para frente. E depois vão reclamar do quê quando é cobrado? Se não é cobrado aqui, na hora que chegar lá vai ser. Porque aquilo que você falou, aquilo que você transmitiu, aquilo que você repassou, embora você, ou nós, né? Quando falo você, é para mim também. Embora nós não saibamos as consequências daquilo que nós repassamos, podemos não saber o que causou mais para frente, mas lá em cima sabe. Lá em cima sabe, não tem jeito. Não há como fugir, é aquilo que nós falamos, né? Todo mundo sabe. Podemos fugir da lei humana, no fantasiar isso? Podemos, claro. Mas lá não tem jeito. Né? Então tomemos os devidos cuidados, para que os nossos erros anteriores não se somem aos erros atuais. E vamos levar mais esse encargo para o plano espiritual, e chega lá, fica aí que descobre, fica louco para voltar. E como nós sabemos, a competição para entrar aqui é grande. Né? É grande. E aí vamos retardando o nosso processo de evolução, que é o que nós lutamos no dia a dia. E Joana de Ângeles termina, sim. Considerando a excelência da sua força, Jesus foi peremptório, né? Foi ali definitivo, diante do mundo humano conturbado e primitivo, ao enunciar o convite às emoções libertadoras no sublime conceito. Bem-aventurados os que são brandos e pacificadores, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Claro, aí vai falar, mas Jesus veio falar para nós só de coisas espirituais, que não sei o que, no fundo de tudo que ele disse era a nossa questão espiritual. Aqui ele fala, possuirão a terra. Claro, 2000 anos atrás, no meio daquele povo, não queria falar de elevação espiritual, não tem jeito. Então, é adaptação, e é isso que nós também precisamos entender quando nós lemos coisas que à primeira vista parece uma incongruência muito grande. Se a gente for olhar a Bíblia lá, o Evangelho, né, no Novo Testamento, nós vamos ver que ele fala muitas coisas que parecem fugir ao que ele prega, mas na realidade está muito dentro do que ele prega. Né? Então é questão de informação. Essa mesma informação que nós precisamos tomar cuidado quando ficamos aí fofocando de um lado para o outro. Porque a palavra é essa, né? Fofoca. Tá certo, né? Até é interessante saber quando a gente pergunta, que aconteceu alguma coisa, mas precisamos ter cuidado, não repassar aquilo que a gente fica de um jeito ou de outro, sabendo. É isso! E olha aqui, amigos, aniversariantes de hoje. Olha, temos Daniele Marques Curciol, Adri Silva, olha, como eu falei, Eliseu Gasparini está sempre conosco, inclusive hoje está aí também. Nosso abraço, Maria Solange, Marco Andrade Espéria, Ivandes Braga, Wagner Rovina, aniversariando hoje, felizes, né, nesse dia, embora o dia esteja meio cinzento aí, carrancudo, mas eles estão felizes, a gente junta a felicidade deles, mandando nosso abraço, pedindo as bênçãos do Pai. E amanhã, olha aí, o Maurício Agostineto, que a gente conhece, né, pessoalmente, Carlos Alexandre Lee, também conhecido pela internet, eu conheço. Marcos Angélico, José Roberto Saliba Rebouças, Matheus Palladini, Luiz Carlos Rodrigues, Elga Vitorassi. Para todos vocês, nosso abraço, coração a coração, pedindo aos pais as bênçãos que fortaleçam para tomar as melhores decisões, plantem as melhores sementes, porque a colheita vem mais cedo ou mais tarde, né? Então estejamos preparados. Nosso abraço, que Deus abençoe a todos. E é isso, amigos, né?
Tá, deixa eu ver aqui, Irene Barbosa também, a Toninha Pericinoto conosco, Irene Batista, perdão. É que tá longe ali o celular, mas aqui mais pertinho tá o notebook, nosso idoso, né? Tanto quanto eu, e é a Irene Batista, tá bom? Então, nosso abraço e vamos para o nosso encerramento, para aquele momento de paz, para aquele momento onde a gente tranquiliza nosso coração, nosso espírito, para que a gente possa entrar equilibrado, tranquilo nessa conversa com o nosso Pai. Para entrarmos equilibrados e tranquilos, nada melhor do que fazermos a caridade de levar ao nosso Pai os nomes, as dificuldades das pessoas que nós conhecemos. Então eu tenho aqui uma relação, vocês têm aí seus amigos, familiares, todos aqueles que conhecem, passando muitas vezes por dificuldades. É o momento que auxilia a nossa tranquilidade, porque estamos abrindo nosso coração às necessidades dos nossos irmãos. Então, mentalizem aí e nós vamos aqui orar, claro, pela Aline de Camargo, Amanda Graziele Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Mendes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Vanessa Nicolúcio, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Nameu, Rosa Decrece, Cecília de Paula, Luiz Ferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Anabela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Luiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Legiane Ferra, Jandira Vieira, Forlan, Tercília Tonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Armando de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eider dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcelo Domingos, Ivonete Bueno Curino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardez e por todos nós também, por todos vocês, trazendo as bênçãos aos seus lares. Vamos lá então, meus amigos, vamos lá, nossa prece. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, exules Filii, ad te suspiramus, clementis et flentes, in ac lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, mais uma vez, vos agradecendo, Pai, pela vida que nos concedesse por Sua misericórdia, agradecendo, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, e todos nós felizes, e nesse momento, reunidos sob Suas bênçãos, amado Pai. Queremos sim levar nosso louvor, nosso agradecimento, mas também nossos pedidos, nossas súplicas, rogando Suas bênçãos a todos os aniversariantes desses dias, Suas bênçãos sobre os pais que trazem seus filhos para vir ao mundo resgatar, também como nós, tantos débitos anteriores. A bênção, Pai, aos nossos irmãos, nossos parentes, familiares, amigos que nos deixaram. As Suas bênçãos sobre tantos e tantos irmãos que também estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui sua jornada. Abençoa todos estes, a estes que demos os nomes, a estes que em nossos lares mentalizamos, levando a vós as necessidades de cada um, que conheceis tão bem. Abençoa nossas famílias tão necessitadas de tanta luz. Abençoa todos os seus filhos espalhados por este mundo, sofrendo, aflitos, porque todos somos devedores e nossos caminhos são diferentes, de acordo com as necessidades desta encarnação de cada um de nós. Fortalece-nos para o rigor da caminhada, amado Pai. Abençoa nossos dirigentes para que trabalhem pelo povo que necessita, acima do orgulho, acima da vaidade de cada um, tão comuns.
abençoando ainda nossos irmãos que procuram o trabalho que sustenta, o trabalho que dignifica. Abençoa assim todos aqueles que nos dão o trabalho e todos os nossos irmãos que alegremente cumprem todas as suas obrigações no trabalho conquistado. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, nos agradecer, felizes, querido Pai, querido Mestre Jesus. E pedimos sim por nossas crianças, pedimos por esses que estão vindo ao mundo enfrentar as dificuldades, por nossos jovens, nossos adolescentes, procurando o seu espaço, seu caminho, o sucesso da caminhada, mas que sim, consigam, pelo caminho do amor, da caridade, exercendo sempre a paciência, a indulgência, a tolerância, realizando o perdão, e que a caminhada lhes traga sabedoria, lhes traga justiça, sendo solidários e fraternos entre todos, e que junto a nós consigamos, Pai, com muita alegria, força e trabalho, recuperar este mundo, este ambiente que tanto já prejudicamos. E assim pedimos suas forças, todos nós, levando até vós a abençoada oração que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, humildemente vos pedimos que nos traga seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia, para todos nós reunidos neste momento e para todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, estejam onde e como estiverem. Venham sobre nós suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz, equilibrando nossos corpos físicos, nosso corpo espiritual, a nossa mente, trazendo-nos a harmonia que levaremos onde formos, aos nossos irmãos de caminhada. Assim pedimos que abençoeis também nossos anjos guardiães, os nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam na caminhada, trilhando caminhos tortuosos, difíceis e agora de difícil retorno ao tão necessário caminho do bem. Fortalecei-os a todos. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, como é bom podermos estar juntos, né? Olha aí, vamos agradecendo aqui, ó, Aparecida Santiago, Claudinei Espada, olha o Ney, não é? Quanto tempo não conhecemos, trabalhamos juntos no banco, né? A gente se perde pelo caminho, mas nós não nos esquecemos uns dos outros, né? Claudinei também, do seu irmão. Então quero mandar um abração aí para você, esposo, para os gêmeos, para todo mundo, tá bom? Muito feliz por você estar aqui. Também o Manuel também conosco aí, né? Então manda um abraço também para a Heloísa, para o André, Fabiana, para os netos todos, família toda. E para todos vocês, para todos nós que estamos juntos, felizes mais uma vez. Afinal de contas, né, nós também ouvimos, comentamos o Evangelho, falamos de Joana de Ângeles. E quanta coisa, né? E a primeira vez pode até nos apavorar. Nossa, que responsabilidade. Mas ninguém tem a carga superior àquela que pode carregar em cada encarnação. E nós estamos incluídos nesta. Vamos aproveitar. Então, um grande abraço para todos vocês. Eu e Célia que aqui está, desejamos uma semana linda, poderosa, firme, de grandes realizações e de muita saúde para todos nós, para nossas famílias, para todos vocês, tá bom? Então, beijo grande para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, que Deus abençoe e continue sempre abençoando, aliás, Ele continua, né? Nós aqui usamos as palavras, mas Ele está sempre nos abençoando, sempre nos fortalecendo
mas as decisões são nossas, nós é que fazemos, e muitas vezes fazemos aquelas burradas homéricas, mas é o aprendizado também para todos nós. Sejam felizes, uma linda, maravilhosa noite. Quarta-feira estaremos de volta, falando mais um pouquinho, conversando mais um pouquinho, agradecendo pela vida também mais um pouquinho. Linda noite para vocês, ótimos dias pela frente, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, com todos nós, em nossos lares e onde quer que nós formos. E onde formos, vamos abençoar também os nossos irmãos aí de caminhada, tá bom? Até quarta, linda noite, grato pela participação, presença amorosa de todos vocês. Tchau.